Os ciclos econômicos parecem assombrar a humanidade há séculos, períodos de grande crescimento e euforia que subitamente são seguidos de grandes quedas, depressões e falências. Mas por que isso acontece? Será que devemos encarar essas crises como forças da natureza que são inevitáveis? Como um tsunami, um furacão ou uma tempestade? Ou será que há mecanismos criados por nós que explicam esses altos e baixos? Nesse vídeo nós vamos explorar como créditos bancários, exploração monetária e políticas públicas podem desencadear em verdadeiras ondas de expansão e contração. E grande parte do que nós veremos aqui nessa reflexão desse vídeo foi baseada no livro Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, de Jesus Huerta de Soto. Caso você queira adquirir esse livro para se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, você pode clicar no primeiro link da descrição. Chamamos de ciclo econômico alternâncias entre períodos de prosperidade, que é o aumento do PIB, aumento de crédito e consumo, e períodos de retração, desemprego, falências e queda dos preços. Antes de entrarmos nas explicações modernas, vale a pena ressaltar que os colapsos financeiros são amplamente documentados ao longo da história. No século XIV, a poderosa Florença, berço do renascentismo, passou por crises bancárias que abalaram todas as suas casas financeiras. No século XVII, a Holanda explorou a curiosa bolha das tulipas, em que um ramo de flores poderia valer um absurdo. Já no século XIX, a corrida pelas ferrovias inglesas gerou uma euforia sem precedentes, seguida de quebra em larga escala. Embora em diferentes contextos, esses exemplos compartilham algo em comum: a expansão de crédito desproporcional a poupanças e a capacidade real da economia. Mas quando a euforia dos investimentos encontra a dura realidade, que é a falta de demanda, endividamento excessivo e a mudança da política monetária, o castelo de cartas desaba. A rigor, em muitas dessas crises antigas, o sistema de bancos centrais que nós conhecemos hoje ainda não existia. Mesmo assim, já percebíamos o efeito de créditos desproporcionais e uma certa manipulação do meio circulante, seja por governantes ou por instituições bancárias. A moeda surgiu historicamente para facilitar as trocas. Em vez de levar uma carroça de trigo para trocar por tecidos, a humanidade encontrou algo mais durável, mais divisível e mais aceito universalmente. Primeiro os metais preciosos, depois notas bancárias, e hoje o dinheiro digital. Contudo, como a moeda é gerida atualmente, a criação de meios de pagamento muito superior à disponibilidade real da poupança. Isso acontece através de um arranjo conhecido como reserva fracionária. Na prática, quando você deposita R$1.000 no banco, esse mesmo dinheiro não fica parado no banco o tempo todo. Ele guarda apenas uma fração, por exemplo 10%. E empresta o restante. O problema é que quem pega esse empréstimo deposita em outro banco, e o outro banco faz a mesma coisa, empresta para outra pessoa que deposita em outro banco, e assim sucessivamente. Esse mecanismo incha a oferta monetária e dá a impressão que existe mais recursos à disposição para consumo e investimentos do que realmente existe. Em linguagem simples, é como se o banco te desse um vale dizendo que existe R$1.000 ali, quando na verdade esses vales podem ultrapassar em várias vezes a quantia efetiva guardada. Enquanto a confiança prevalece, o sistema continua girando, mas se há uma corrida bancária ou se várias dívidas começam a não ser pagas, a fragilidade vem à tona. A expansão do crédito bancário, ao multiplicar artificialmente a quantidade de meios fiduciários, gera distorções significativas na alocação de recursos da sociedade. A taxa de juros costuma ser chamada de preço do tempo. É através dos juros que decidimos, como sociedade, quanto vale a pena consumir agora e o quanto vale a pena adiar o consumo. Se as pessoas poupam muito, geralmente há bastante dinheiro para investimentos e a taxa de juros tende a cair. Já quando há pouco capital poupado, a taxa de juros sobe, sinalizando que os recursos estão escassos. O problema surge quando as autoridades monetárias, principalmente os bancos centrais, baixam artificialmente essa taxa. Por exemplo, imagine que numa situação natural os juros estão a 8% ao ano, mas por motivos políticos, para tentar estimular a economia, o Banco Central empurra os juros para 2% ao ano. De repente, tanto empresas como consumidores acreditam que há abundância de capital barato para financiar os seus projetos. E o resultado? Os investimentos de risco se multiplicam. As pessoas compram imóveis mais caros do que podiam e surgem obras gigantescas e sem demanda real. E tudo vai às mil maravilhas até que essa janela se fecha.
Nessa hora, quem investiu com crédito barato descobre que não há poupança real para financiar sua empreitada. Quando as taxas de juros são reduzidas abaixo do nível que corresponderia às preferências temporais da população, inicia-se um processo de realocação descoordenada de recursos, cuja correção fatalmente leva à recessão. Uma bolha econômica nada mais é do que um período de euforia em que as pessoas estão acreditando fielmente em um determinado setor, seja ele tecnologia, commodity, seja o que for. Eles acreditam que esse determinado setor só vai continuar subindo. Essa percepção exagerada de segurança e rentabilidade nasce, em grande parte, da expansão de crédito fácil e da queda forçada dos juros. As pessoas pegam dinheiro emprestado para comprar mais casas, as empresas erguem prédios luxuosos, os investidores despejam capital em startups sem qualquer balanço sólido. Na primeira fase, isso impulsiona a produção, o otimismo e o emprego. Mas há um detalhe: não existe poupança real para lastrear todo esse crescimento. É como um coral de vozes que esquece a base musical e continua cantando aos ares. Quando alguém puxa o freio, seja subindo os juros ou seja cortando os créditos, percebe-se que a maioria desses projetos eram sustentados por expectativas irreais. A bolha das empresas.com no final dos anos 90 ilustra bem isso. A crença de que a internet revolucionaria tudo, o que de fato revolucionou, levou ao exagero na avaliação de empresas recém-criadas, muitas sem produto lucrativo algum. Milhões foram investidos em projetos sem viabilidade. Quando a maré virou, tivemos a famosa derrocada da Nasdaq em 2000. Mas ao contrário do que parece, a recessão não é apenas um mal que cai do céu. Nessa visão, ela é a consequência inevitável de uma expansão insustentável. Durante o boom, recursos reais como máquinas, matéria-prima, mão de obra foram canalizados para projetos que só faziam sentido com dinheiro extremamente barato. Findo esse artifício, o sistema financeiro precisa apresentar a conta. As dívidas vencem, o custo de refinanciamento sobe e muitas empresas descobrem que não têm condições de terminar o que começaram. O estouro da bolha vem acompanhado de demissões, queda na produção e falências. Mas esse momento difícil é quando ocorre o saneamento. Projetos realmente inviáveis são descartados e os recursos são gradualmente redirecionados para usos mais alinhados à procura real dos consumidores. É doloroso porque as pessoas sofrem, perdem seus empregos, poupanças, mas, do ponto de vista econômico, esse é o processo de depuração dos excessos cometidos em períodos de crédito fácil. A crise é, por definição, o ponto em que o mercado se esforça por retificar os desequilíbrios gerados na fase anterior, reacomodando a produção às demandas efetivas da sociedade. Em tese, os bancos centrais foram criados para estabilizar a economia e evitar as crises. Na prática, eles muitas vezes ampliam os ciclos, injetam liquidez quando há sinais de turbulência e criam uma sensação de que nada ruim acontecerá. Quando o sistema se sobrecarrega de dívidas e uma crise é iminente, a solução costuma ser mais expansão monetária, impressão de dinheiro, compra de títulos, pacotes de resgates. Isso retarda o ajuste, aumenta o tamanho do desequilíbrio. E vimos esses padrões se repetindo em praticamente todas as crises modernas. Em 1929, em 2008 e em 2020, por exemplo. Há motivos políticos fortes para isso. Os governos não querem recessões em seus mandatos. Os eleitores preferem os booms, ainda que artificiais. Os bancos e grandes corporações muitas vezes são grandes demais para quebrar, pressionando por socorros estatais. E principalmente, a população sem conhecimento básico de economia aceita essas soluções de curto prazo, sem perceber os efeitos inflacionários futuros e o peso real da dívida pública. Agora chegamos a um ponto crucial: como reduzir a frequência e a gravidade desses ciclos? Será que há soluções concretas? Diversos economistas da linha liberal e da escola austríaca sugerem alguns passos, e entre eles, a reforma do sistema bancário, a reserva fracionária versus 100% da reserva, a defesa de uma reserva bancária integral, ou pelo menos muito próximo de 100%, busca evitar a multiplicação desenfreada de créditos sem lastro. Se um banco empresta apenas o que tem, a capacidade de inflar o sistema monetário cai drasticamente. Somente exigindo reservas reais para cada depósito à vista
é possível eliminar a raiz da expansão artificial de meios fiduciários. Limitar a interferência estatal na moeda. Muitos advogam a ideia de competição de moedas ou mesmo privatização da cunhagem, de modo que emissores sejam disciplinados pela concorrência. Se uma moeda é inflada demais, as pessoas correm para uma moeda que mantém o seu valor. Embora seja um exemplo que parece meio revolucionário, estamos passando por um momento desse tipo com as criptomoedas. Padrão monetário sólido. Há quem defenda o retorno a algum lastro, como o ouro, ou pelo menos algumas regras mais estritas para a emissão de moeda. A ideia é impor um freio natural, porque não se pode imprimir mais ouro infinitamente para sustentar a expansão sem fim. O século XIX, com todos os seus problemas e tudo, enfrentou certa estabilidade por seguir essa lógica. Educação econômica. Para muitos, a solução está em formar cidadãos capazes de entender que, no fundo, o crédito barato é uma ilusão se ele não tiver poupança correspondente. Com compreensão, a pressão política por soluções mágicas acaba diminuindo, e pode surgir um ambiente ainda mais favorável à responsabilidade fiscal e monetária. E essas propostas podem ser vistas como radicais para alguém que já se acostumou com esse sistema, mas podem ser menos traumáticas do que enfrentar novas crises econômicas. Mas a grande pergunta que fica é: se a sociedade, os governos e as instituições financeiras estão dispostos a se abdicar de um benefício imediato, de um crédito barato, e encarar uma transição possivelmente mais turbulenta para um sistema mais austero. Percebemos então que as crises não nascem do nada, elas resultam de um desequilíbrio entre a oferta monetária e a poupança real, entre as preferências temporais do público e a forma em que os bancos manipulam a taxa de juros. Mas a mensagem essencial é clara: se quisermos quebrar esse padrão de um boom seguido de uma queda dolorosa, precisamos repensar o cerne do sistema monetário e bancário. A escolha em única instância é nossa. Seguiremos inflando bolhas, adiando inevitáveis correções e arcando com crises repetitivas? Ou adotaremos medidas que promovam mais responsabilidade e transparência na criação de crédito e moeda? Talvez a grande transformação seja o retorno de um padrão mais sólido, seja a adoção das criptomoedas ou a reforma num sistema bancário. E aí, em qual você acredita? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa discussão fez sentido para você, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de amigos que você conseguir. Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.